aviva dentro de mim, aviva, aviva. Vem e usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Declare como um farol, farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Declare, querido, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo. Queremos levar a tua vida, Jesus, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora ou em qualquer lugar. Eis aqui as nossas vidas, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, e usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor, usa-me, Senhor. Tem ciúmes de mim, o seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória
e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Ele é o nosso galardão. Seu olhar de graça nos atrai à redenção. Se a graça é um oceano, estou me afogando. O céu se une à terra com um beijo apaixonado. Meu coração dispara e meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos. Quando penso que Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama. Sua herança, Ele é o nosso galardão. Seu olhar de graça nos atrai à redenção. Se a graça é um oceano, estou me afogando. Senhor, obrigado, Deus. Os céus se unem à terra com um beijo apaixonado. Meu coração dispara e meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos. Quando penso que Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama. Ele
Louvado seja o teu nome, Deus. Exaltado para todo sempre seja o Senhor, Deus da minha vida. Tu és grande, Senhor, Tu és grande. Oh, aleluia. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio séculos dos séculos. Seja a honra, seja a honra, toda a glória dada a ti. Seja a glória, seja o domínio séculos dos séculos. O poderoso Deus, o poderoso Deus, o poderoso Deus. Anseia por ti, poderoso, o poderoso Deus. Tu és Senhor, o poderoso Deus. Tu és Senhor, o poderoso Deus. anseia por ti. Oh, ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a honra, seja a glória, seja o domínio, pelos séculos dos séculos. Seja a honra, seja a honra, seja dada a ti, Seja a glória,
renda a ti. Seja o domínio. Oh Senhor, te entregamos o domínio, Deus, pelos séculos dos séculos. Seja honra, seja honra, seja honra. Seja a glória, seja o domínio, pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia, minha alma anseia, oh, por ti, por ti, por ti, Senhor. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Tu és poderoso Deus, reina sobre nós, Senhor. Poderoso Deus, Tu és o único, Tu és o único. Poderoso Deus, como eu te quero, Senhor, eu te quero, Senhor. Minha alma anseia por ti, Deus. Tu és poderoso Deus, poderoso Deus, oh, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. 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 Anseia, Oh, Senhor, minha alma anseia por ti.
anseia por ti. A nossa alma anseia por ti, Senhor. Anseia pelo Deus vivo, o Deus que ouve a nossa oração e o Deus que responde a nossa oração. A nossa alma anseia por esse Deus vivo, existente, que nós sabemos que é. Senhor, manifesta-te neste dia às nossas vidas, aos nossos corações. Venha falar conosco ainda através da tua palavra nessa noite. Sou incapaz, sou capaz de passar a letra, Senhor, para os teus filhos e para mim mesma, mas o teu Espírito Santo é capaz de falar além da letra, falar ao mais profundo da nossa alma, nos despertar algo para que nós venhamos a nos reanimar, a vivificar a nossa alma em ti nesta noite. Venha a nós o teu reino, Senhor. Toma o teu lugar, Espírito Santo de Deus, que está acima do ser humano, que está acima de todas as coisas. Deus real, razão pela qual eu estou neste lugar e tenho coragem de subir aqui. Deus, venha a nós o teu reino. Fala conosco nesta noite, Senhor. Domina este lugar, que o fogo do teu Espírito Santo esteja, Senhor, sobre cada cabeça, sobre cada coração. Esteja no nosso meio nessa noite, e a tua palavra, Senhor, seja viva, viva, como lá no passado, Senhor, quando Saulo caminhava na estrada de Damasco, ele estava contra o teu povo, e ele pensava, Senhor, que estava te agradando, e ele teve um encontro contigo, e ele caiu diante da tua presença. E quantas outras experiências, Senhor, poderosas. E nesses dias também, Senhor, tu tens falado conosco de maneiras tão maravilhosas. Fala conosco. Não queremos uma rotina. Nós precisamos e dependemos do poder do teu Espírito Santo neste lugar. Em nome de Jesus, nós te oramos. Amém, Senhor. Aleluias. Amém, igreja. A paz do Senhor para todos, amém? Glória a Deus. Nós vamos estar lendo Evangelho de João, o capítulo 4. É muito boa a música, viu, Tiago? Não é só o André que gosta, não. A música traz algo do Espírito. Pode sentar, igreja. O pessoal já está cansado mesmo, né? Final de semana. E nós estamos nessa batida aí. Quando, pelo menos eu, né, meu esposo, quando nós estamos aqui, estamos em outro lugar, né? Falando, pregando, visitando, fazendo a obra do Senhor. Gostaríamos de estar aqui os 52 dias, mas estamos na presença de Deus, ainda que não seja aqui nesse lugar. Capítulo 4 fala sobre a mulher samaritana, tão conhecida passagem. Creio que todos que estão aqui devem conhecer essa passagem, né? Que os judeus não falavam com os samaritanos, que homem não conversava com uma mulher sozinha, e Jesus saiu quebrando esses tabus todos. Ele foi falar com uma samaritana, ele foi falar com uma mulher e ficou conversando com ela sozinho. Quando os discípulos chegaram, eles admiraram disso. Falaram, uai, que isso? Igual o mineiro lá, uai.
Mas ele está conversando com uma mulher, né? Interessante. Mas também não questionaram. Eles conheciam Jesus e sabia que ele não fazia nada por um acaso. E eu quero chamar a atenção exatamente para essa parte do versículo 4 que fala: e era-lhe necessário passar por Samaria. Jesus não fazia nada por um acaso. Quando ele disse que o evangelho devia ser pregado a começar por Jerusalém, Judeia, Samaria, e eu estive dando uma estudadinha e vi que ele exatamente vinha por esse caminho aí quando ele chegou em Samaria. Ele havia vindo de Jerusalém, passou o que eu falei? Judeia, e chegou a Samaria. Interessante que fala: e era-lhe necessário passar por Samaria. Nós precisamos, como nosso mestre, aprendermos a fazer as coisas de Deus com sabedoria e na direção do Espírito Santo. Evangelizarmos com sabedoria e com a presença do Espírito Santo. Não somos nós que vamos guiar o Espírito Santo. Às vezes a gente pensa que nós vamos conseguir guiar ele. Eu vou fazer assim, eu vou fazer assado, e aí o Espírito Santo vai atuar. Não, é ele que fala: eu vou fazer assim, e você, Cláudia, então você faz assim, vai lá, passa por aqui, dá essa palavra que vai funcionar. Nós é que temos que ser guiados pelo Espírito Santo de Deus, amém? E Jesus, ele era guiado todo o tempo pelo Espírito de Deus. Eu coloquei algo que eu encontrei nesse estudozinho, vou falar rapidinho aqui. Em 105 vezes que essa palavra é usada no Novo Testamento, a palavra era necessário. Somente uma vez o verbo tem o significado de uma necessidade física. Tá? Em 105 vezes. 104 vezes ela fala sobre a necessidade moral ou emocional. Então Jesus, ele sabe que o mais necessário ser tocado é a moral, é o nosso emocional. Porque se nós formos tocados no nosso emocional, tanto para o bem quanto para o mal, tudo muda. Em Provérbios, eu não me lembro qual é o versículo ou o capítulo, que fala que se nós deixarmos sermos tocados no emocional, para o lado ruim, sermos afetados, vamos dizer assim, que é a palavra mais certa, então seremos afetados todo o nosso ser. Vamos ficar todos desengonçados. Se o seu emocional for atacado, o teu físico também é, até a tua moral pode ser atacada. Mas também, se o teu emocional for tocado pela mão de Jesus, pelo poder de Deus, tudo se controla em você, tudo se torna controlado. E Jesus, ao encontrar com a mulher que veio buscar água no poço, ele começou já usando de grande sabedoria, estratégias, coisas que nós precisamos pensar, amados. Porque o mundo lá fora, os nossos vizinhos, tantas outras pessoas, eles estão acostumados com igreja, com palavras, com pregações. Aqui, pelo menos no nosso mundo, aqui no Rio de Janeiro, até no Brasil todo não, mas em muitas partes, o evangelho está sendo assim bombardeado. Você liga a televisão, está dando, você liga o rádio, está ouvindo, né? Então nós precisamos de estratégias, de sabedoria do Espírito Santo. E antes de Jesus ir para lá, ele já percebia que era necessário passar por lá, porque ele vivia ligado com o Pai. O Espírito dele estava sempre ligado. E quando o Espírito de Deus te falar algo, não pense que é por um acaso. Dê atenção. Dê atenção.
Era hora de ouvir o Espírito Santo, porque ninguém convence o outro com palavras comuns. E Jesus, ao chegar naquele lugar, ele usou estratégia. Ele chegou, ele sabia que os judeus não falavam, ele sabia muito bem, e ela sabia, todo mundo sabia. O pastor André andou falando aqui sobre isso, explicando dias atrás, por que eles não se falavam. E ele disse assim: dá-me de beber. Ela falou: por que você está me pedindo água? Você sabe que os judeus não falam com os samaritanos? E ele falou: se você soubesse quem é que está te pedindo água, isso é estratégia. Se você soubesse quem é que está te pedindo água, ele pôs uma curiosidade dentro daquela mulher. Quem? Quem pode ser você? Nós precisamos de ouvir a voz do Espírito Santo. Eu normalmente, amados, não gosto de evangelizar, de falar. Eu fico pedindo a Deus: Senhor, às vezes naquele momento que eu falo, meu Deus, é agora, mas o quê? O que falar? Poderia falar muita coisa, Senhor, mas não vai mexer, não vai fazer essa pessoa dizer: eu quero conhecer a tua igreja, eu quero ir lá onde você adora, Jesus. Então eu falo: Senhor, qual a palavra? Qual? E normalmente, irmãos, quando Deus dá essa oportunidade, você ouve o Senhor, a pessoa fala: onde é a tua igreja? Onde é a tua igreja? Como é que chega lá? Porque foi o Espírito que falou. O Espírito Santo, ele mexe no coração do homem. Jesus sabia que aquela mulher era uma das piores da cidade. Sabia ou não sabia? Porque ele começou conversando com ela e ele disse assim: vai. Olha bem, estratégia. Ele sabia, o pai já havia revelado. Ele tinha o espírito de sabedoria, de discernimento. Ele vivia ligado com o pai. E já havia revelado a ele que aquela mulher já havia tido 5 maridos. E que o que ela estava no momento não era o marido dela, porque ela não era casada com ele. E ele falou assim: vai lá, chama o teu marido. E ela disse: não tenho marido. Ele falou: falou bem. Você falou muito bem, porque você já tiveste 5. E o que você tem agora não é seu marido. Estratégias do Espírito Santo, ela. E ele começou a falar e ela disse: vejo que tu és um profeta. Por quê? Porque ela percebeu que ele era um profeta. Olha que sabedoria, o nosso mestre deixa um exemplo. Primeiro exemplo é que ele, sendo rei, mestre, senhor, ele sabia, ele era um ser humano, mas ele sabia que ele era tudo isso. E ele ia atrás de uma pessoa para evangelizar. Uma pessoa. Ele não só queria pregar num púlpito onde tinha opção de gente, mas ele ia atrás de uma pessoa, porque uma pessoa para ele tem um valor incalculável. Só consigo discernir o amor de Deus, mais ou menos, irmãos, quando eu penso no amor de mãe para filho. Porque o amor de Jesus, quando eu começo a falar, ele me constrange por dentro. Eu tenho vergonha dele até. Porque é um amor muito alto, muito grande. E eu coloquei aqui. Essa mulher parece que era bem conhecida no lugar onde ela estava. Pelo menos 6 homens a conheciam. E quando ela voltou para falar do Evangelho, ela falou logo e muitos ouviram ela, porque ela era conhecida. O versículo 31 e 32 desse mesmo capítulo diz assim:
E, entretanto, os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, que quer dizer mestre, come. Eles chegaram com a comida. Era hora do almoço, era meio-dia, 6h. Porém ele lhe disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Que comida era essa? Que era melhor do que saciar a fome na hora certa. Quem está com a gente aí nesses dias de propósito, imagina, né? Que comida era essa que era melhor do que comer na hora do almoço, da janta ou do lanche? Uma comida tenho que vocês, meus discípulos, ainda, interessante, né? 32. Não conheceis. Vocês ainda não conhecem. Eles ainda não tinham chegado a essa altura desse amor de Jesus. E eu me questiono quando eu leio, e a resposta é: não cheguei. Certamente não cheguei, mas quero chegar, Senhor. Quero chegar a essa altura de alguém me oferecer alguma coisa muito boa. Não. Primeiro, eu vou falar àquela pessoa que é meu vizinho, que é alguém que eu sei que se partir dessa vida ainda não tem salvação. Primeiro eu quero fazer isso. Depois eu resolvo, depois eu como, depois. E eu, esses dias de tanta pregação falando sobre evangelizar, tarefa única praticamente que Jesus, ordem que ele deu para a igreja dele, para os discípulos dele: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Satanás conseguiu enganar os cristãos, amarrá-los dentro de 4 paredes e dizer: tá tudo bem, Cláudia, você já é pastora, tá tudo bem, vai para a igreja, canta, adora, enche de alegria o teu coração, vai para casa, dorme, descansa, volta depois, tá tudo bem. E Jesus tem nos despertado esses dias. Se você concorda comigo no que eu vou falar, tu diga amém, em dizendo: não está bem. Concorda? Não está bem. Precisamos evangelizar mais. Eu preciso evangelizar mais. Eu não posso falar aqueles que ainda não têm filho, mas aqueles que têm. Eu tenho pensado muito nisso. Se os meus filhos ainda estivessem no mundo, correndo risco de morrer a qualquer momento sem a salvação da alma, como estaria eu? Como eu estaria hoje? Satisfeita, tranquila, porque eu vou à igreja, porque eu já estou salva, porque eu tenho a alegria do Espírito Santo na minha vida? Certamente que não. Eu me conheço, que quando ele se afastou do caminho de Deus por um tempo, eu orava e chorava, e havia uma inconformação dentro do meu ser, até o dia que voltou para Jesus. A minha alma descansou. E nós não podemos desanimar. Nós temos que pensar nas pessoas lá fora como se fossem os nossos filhos, porque eles estão correndo risco. O teu parente, teu vizinho, aquela pessoa tão amiga sua, está correndo risco de ir embora para uma eternidade que não é para o céu, que não é para Deus. E nós precisamos estar atentos a isso. Uma comida eu tenho que vós ainda não conhecem. Vocês ainda não conhecem. E o 34 responde:
E Jesus disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Esse deve ser o nosso alimento todo dia, o nosso desejo ardente todos os dias. Eu tenho certeza que Deus está mexendo com o meu coração nesses dias. E Ele está mexendo com muita gente aqui dentro. E nós estamos percebendo isso pelas células que estão se abrindo. E nós estamos percebendo isso pela inconformação que está vindo dentro de cada um de nós. De fazermos diferença para aqueles que não conhecem a Jesus. Não era uma emoção repentina. Porque às vezes a gente sente uma emoção, né? Vou fazer isso, vou fazer aquilo, depois passa. Era um prazer de Jesus. Prazer. Nós precisamos ter esse prazer de evangelizar e de ganhar. Na verdade, gente, todos nós, eu tenho certeza, que quando nós ganhamos uma vida para Jesus, nós sentimos um prazer totalmente forte. Todos nós. O problema é que nós temos nos conformado, principalmente os cristãos mais antigos, em não ganharmos essas vidas para Jesus. O discípulo não é maior do que o seu Senhor, não é isso que a Bíblia fala? Amém? E se quisermos nos parecer com Cristo, nós devemos fazer o que Ele fez. O que Ele fez? Ele deixou um exemplo poderoso. Ele deixou um exemplo. Quando nós começamos a ler, esses dias que eu tenho pensado nisso, porque tem sido pregado muito nesse lugar, então eu tenho visto que a maioria das passagens falam coisas tão poderosas. Quer ver? Vou dar uma passada rápida, não vou falar sobre ela. Mas Mateus 13 fala sobre a parábola do semeador. Eu lembrei do André quando eu estava lendo isso aqui, porque o André fica daqui assim. Se eu estiver errado, pode me corrigir. E ele dá uma olhada para o Dirley de vez em quando. Eu falei, a hora que eu falar isso aqui, eu vou olhar para o Dirley. Mas presta atenção, gente. O versículo 4. Vem falando que o semeador saiu a semear, né? O 3 diz assim: falou-lhe de muitas coisas por parábola, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho. E vieram as aves e comeram-na. Prestou atenção? Onde foi que caiu a semente? Na beira do caminho. Presta atenção, gente. Esse é lugar. Eu lembrei da plantação do papai, lá na roça. Falei, nunca vi meu pai sair jogando semente no caminho, todo duro, onde a pessoa pisa, fica bem dura. Eu nunca vi o meu pai jogar semente no meio das pedras. Nunca vi ele fazer isso. E aí, quando ele ia plantar, sabe o que ele fazia? Ele capinava aquela parte toda, fofava a terra toda, mandava as pessoas, né, fazerem isso. Ele estava junto, fazia aquela coisa fofa assim, preparava aquela terra, às vezes até com estrumes, fazia os lugares certos para colocar. Aí eu lembro dele com um negócio do lado aqui, jogando e jogando. Falei, que negócio é esse? Jogou ao pé do caminho, vieram as aves e comeram, claro. E outra parte caiu nas pedras, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Esse trabalho é do semeador.
é de quem prepara a terra. Mas vindo o sol, queimou, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos. Parece que saiu jogando para tudo quanto é lado, ou deixando cair. E os espinhos cresceram e sufocaram. Quantas pessoas têm passado por esse lugar e não têm voltado? Quantas pessoas se batizaram aqui e não estão aqui? Parece que foram sementes que foram jogadas, algumas pelo menos, de alguma forma assim. Preste atenção. E outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, e outro a 60, e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem é que tem a semente? Somos nós. A semente é a palavra de Deus. Nós temos aprendido dia a dia como semear. Está sendo ensinado neste lugar, escola de líderes e todo tipo de trabalho se ensina como se ganha alguém, como se consolida alguém. E então, muitos têm morrido por falta de uma terra adubada, por falta de o cuidado. Como você faz a obra de Deus? Da forma como nós estamos trabalhando para semearmos nessa terra. E Jesus, Ele fez de uma forma perfeita. Ele mesmo fez. Os discípulos estavam preocupados com a comida, igual a gente, correndo atrás, porque era a hora do almoço. E Ele estava preocupado com a semeadura certa, com a terra fofa, em preparar o caminho para que alguém viesse, quem viesse depois dele, pudesse também desfrutar daquela terra já pronta. Jesus estava fazendo isso naquele dia ali. João 4,4 nós lemos no início que era necessário o Senhor passar por ali. Jesus passou por aquele caminho e adubou a terra, é o que estamos falando aqui. Mais tarde, Felipe, bem depois da ressurreição de Jesus, Felipe encontrou Samaria aberta e pronta para o evangelho. O que acontece? Não fala se Jesus fez milagres ali, fala que ele evangelizou aquela mulher foi e evangelizou aquele povo. Ela veio chegando com um povo, e Jesus olhou para os discípulos e falou: vocês estão falando que falta ainda 4 meses para a colheita. Colheita normal, porque a tendência nossa é olharmos para a terra, para as coisas daqui. E eles estavam falando: faltam 4 meses ainda para a colheita. E ele falou: levanta os olhos, olha esse povo que vem chegando aí. E o estudo pequeno que eu fiz diz que aquele povo, aqueles homens daquele lugar se vestiam de branco. Ele falou assim: olha, quando aquela mulher vinha chegando com aqueles homens, com aquele povo que ela trouxe, ele falou assim: olha, a colheita já está pronta, já é hora de colher. Ele havia jogado na terra certa, no lugar certo, com sabedoria, com discernimento, com verdade, com amor verdadeiro, com estratégia do Espírito de Deus.
E logo ele falou assim: vocês estão falando que faltam 4 meses ainda, mas olha aí, está pronto para a colheita já. E aquele povo foi ganho. E eles, que há tempos em outra das cidades de Samaria, não tinham recebido Jesus. Jesus passou por lá uma época e eles não deixaram ele ficar lá, não deixaram ele descansar. Agora Jesus estava sendo visto diferente e eles falaram: fica aqui. E ele ficou 2 dias lá, 2 noites lá naquele lugar, pregando e fazendo diferença em Samaria, deixando uma marca naquele lugar. E não diz, não explica se ele fez milagres, mas quando Felipe veio para aquele lugar, ele veio e a Bíblia diz que ele ali operou muitos milagres em Samaria. Por quê? Porque Jesus deixou a terra pronta para Felipe chegar. Amados, pense comigo. Quantos homens que se dizem homens de Deus, que passam por lugares e deixam uma terra tão dura, que quando você chega lá, você é rejeitado. Crente aqui, nem pensar. Aqui onde é a minha firma, crente não entra. Por quê? Quem passou por lá primeiro, endureceu a terra, deixou uma marca terrível naquele lugar. Famílias, crente na minha casa não entra. Por quê? Porque um crente que eu conheci fez isso, isso e isso. Endureceu a terra para que nós possamos entrar. Quantas pessoas que você vai falar de Jesus, do poder de Deus, e eles falam: ih, sai fora. Qualquer coisa, menos isso aí. Menos Bíblia, menos Evangelho. Você não crê em Deus? Eu creio só em Deus. Esse negócio de crente, eu estou fora. Por quê? Porque há uma razão. Alguém deu um mau testemunho naquele lugar. Alguém jogou semente de qualquer maneira e em qualquer lugar. Sufocou. E Jesus fez diferente. E nós precisamos aprender com Ele, através da Bíblia. Senhor, dá-me sabedoria. Senhor, dá-me estratégia. Senhor, eu quero ser um crente que quando alguém falar, chegar perto de mim, vai dizer: onde é a tua igreja? Você é crente da onde? Você é diferente. Você não é como alguém que eu conheci, que me espraguejava, não me aceitava, que me condenou por causa do meu pecado. Jesus disse àquela mulher: nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. Quantas vezes nós queremos ser tão santos, que quando alguém vem confessar o pecado, você fala: eu, hein? Sai daqui. Esse pecador aí tem até nojo, né? Nós nos afastamos muitas das vezes, mas não foi o que Jesus fez. Ele sabia que aquela mulher era mulher de um montão de homem. E ele disse para ela: se tu soubesse quem é que está te pedindo água, você ia pedir água e ele te daria água viva para beber. Você nunca mais teria sede. Deixou dentro dela um desejo. Mas como? Tu é maior do que o nosso pai Jacó? O Evangelho, amados, tem que ter autoridade dentro do Espírito, no Espírito. Precisamos entender as pessoas. Ela deu um fora em Jesus. Ela podia ter ficado quieta. Eles não falam, mas poxa, o moço está com sede, não tem ninguém vendo, eu vou dar água para ele. E ela disse: você não sabe que os judeus não falam com os samaritanos? Mas se você soubesse quem é que está te pedindo água, isso é sabedoria. Isso é também humildade. Ele sabia quem ele era. Humildade é você saber realmente quem você é. Você não é mais, mas também não é menos. E Jesus deixou
uma terra pronta para quem veio depois. Ele disse: olha, um planta, o outro rega, o outro colhe. Às vezes a gente quer plantar, quando alguém vai regar, a gente: tu não sabe que esse pedaço aí é meu? Fui eu que plantei isso aí, você não sabe não? Vai em cima igual uma fera, brigando. Ô amado, eu plantei, você quer regar? Outro alguém de repente vai colher. Quantos saíram desse lugar e estão em outra igreja? Nós plantamos, alguém regou, outros vão colher. Quantos estão aqui dentro, amados? Que a Universal, Batista, a Assembleia de Deus trabalhou. E nós colhemos. Fazer o quê? Às vezes não queria fazer isso com ninguém, mas a plantação veio. E nós colhemos. Outros estão colhendo a nossa plantação. Se você trouxer alguém e você traz e fala: olha, eu vou plantar, eu vou regar todos os dias, eu vou colher, é uma boa ideia. Mas se de repente acontecer, deixa. O importante é que cresça essa planta. E o importante é que quando Jesus chegar, Ele vem ceifar, Ele vem colher aquilo que você plantou. Talvez você não colheu, mas Ele, o reino, colheu. Está lá escrito quem foi que jogou a semente. Não fica preocupado com isso não. Porque Deus, Ele não vê só aquilo que é aparente. Ele não vê só os 12 de fulano. De repente os 12 de fulano foi você que plantou. Mas um dia, os seus, aquele que você vai colher, virá nas tuas mãos. O importante é prepararmos a terra, é jogarmos a semente na hora certa, é fazermos com sabedoria, amor, discernimento, amor verdadeiro. Quando alguém diz que vai embora dessa igreja, eu falo: pelo amor de Deus, não deixa sair, embora para outra igreja, vai mudar, ou a casa é a igreja é mais perto lá. Eu falo: não deixa ir embora sem a gente falar. Eu quero orar com ele dentro daquela sala, eu quero abraçar, eu quero dizer para essa pessoa que eu vou sentir falta dela, mas que ela deve ir debaixo da bênção de Deus. Eu não vou brigar porque ela foi, eu não vou dizer: poxa, a gente lutou tanto por você, levou para o encontro, trabalhou, lutou, agora tu vai embora. Não, vai na bênção de Deus. Vai debaixo da cobertura do sangue de Jesus. E que nunca se afaste do Evangelho. Se um dia quiser voltar, todas as portas estarão abertas para você voltar. Amém? João 17, 18. Jesus diz assim: assim como tu me enviaste, o Senhor orando ao Pai, eu os enviei. Senhor, Ele diz: Pai, assim como tu me enviaste ao mundo, eu enviei os meus discípulos ao mundo. Eu estou enviando essa igreja ao mundo para fazer diferença, para mudar a história, para preparar lugar que quando alguém vier pregar, se você vai passear num lugar de férias, você deixa lá, cadê aquela pessoa? Ah, foi embora. Quem? Ah, foi embora para o Rio de Janeiro. Puxa vida, eu amei conversar com aquela pessoa. Por mim eu ficava sentado ao lado daquela pessoa o tempo todo. Quando ele ouvir falar de um crente daquela cidade, ele vai falar: onde tem um crente? Eu quero conversar com ele, porque crente é muito bom. Eles, quando estão falando, o coração da gente palpita de alegria. Está deixando uma terra prontinha para que aquela igreja, daquele lugar que você foi passear, venha colher, fazer uma boa colheita para o reino de Deus. Amém? Vocês aceitam isso? Amém?
Mas vamos estar atentos a isso todos os dias, todos os momentos, todo o tempo, para que nós possamos, sempre que for ouvir alguém, sempre que formos evangelizar, os músicos podem subir, que já estamos encerrando a palavra. Sempre que fazermos para o Senhor. Fazemos pensando sempre que não é para nós aqui na terra, não. É para o reino de Deus. É para uma colheita no dia do juízo final. É para que o Senhor seja engrandecido. Trabalhe a fundo, lute, tente segurar como discípulo, consolidando, ajudando. Mas se não acontecer, abençoe essa pessoa. Deixa para que outro seja abençoado através daquela vida. Mas que essa vida, que você lá no céu seja notado. Esse aqui plantou, aquele lá está regando, e alguém vai colher. Deus, o reino de Deus vai ser aquecido, vai ser engrandecido através da obra que você está fazendo, amém? Pode dar um aplauso ao Senhor. A mim não, a Jesus Cristo, a palavra dele que é viva, poderosa e fala profundamente aos nossos corações. Vamos. Tua vida.